Yeah. Bom dia. Bom Bom dia dia. a todos. Bom Hoje dia. vamos receber na nossa live um jovem escritor, estudante de direitos, Emanuel Freitas. Bom dia, Emanuel. Bom dia, Alix. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Certinho? Bom dia. Quero agradecer a bem. oportunidade de estar aqui hoje divulgando o meu projeto. É sempre um grande prazer conversar com você, Alix, a respeito de filosofia. E muito agradecido a todos por estarem aqui nos acompanhando hoje. Bom dia, Débora. Nós te agradecemos também. Bom dia. Vamos dar um bom dia para os nossos amigos haitianos? En français? Allez, bonjour les copains haïtiens, on est là, la live de 11h commence maintenant, venez, on vous attend, ce sera très intéressant, on va parler d'éducation entre autres choses. À tout de suite. Tout de suite. Bom, bom dia a todos, mais uma vez, e a gente está aqui para receber um jovem muito talentoso, muito inteligente, que é o Emanuel Freitas. Bom dia, Emanuel. Quem é o Emanuel Freitas? Quem é Emanuel Freitas? Uma excelente pergunta, né, Alix? Na verdade, fiquei minha vida inteira, né, tentando me autoconhecer por meio da escrita, e hoje eu acho que eu posso me definir como uma busca otimista e incessante por amor, sabe? Eu acho que eu sou um jovem aprendiz, um coração embaralhado, sou o diálogo, as incógnitas, o conhecimento. Acho que eu me definiria assim, sabe? Eu sou uma constante procura, eu clamo o conhecimento e é isso aí. Eu conheci o Emanuel quando a minha esposa era colega de trabalho da mãe do Emanuel. Emanuel, eu sei que você estudou numa escola bilíngue. Você poderia nos falar um pouco sobre isso? Você estudou aonde? Eu estudei na Pan American School of Porto Alegre, né, uma escola bilíngue, e foi uma grande experiência para mim, sabe? Aprendi a ser cidadão do mundo, aprendi muito lá com nacionalidades diferentes, pessoas muito distintas, né? E eu acho que isso contribuiu muito, sabe, para minha vida como escritor também. O meu próprio livro, ele é bilíngue, então eu tenho poesias em português e em inglês, né? E, foi uma experiência única e eu tenho muita saudade mesmo da minha escola, né? Dos meus amigos. Muito bem. Para quem não conhece, para quem não sabe, o que é uma escola bilíngue e como funciona? Você poderia nos explicar um pouco? A minha escola, então, todos os meus professores eram estrangeiros, né? E a minha escola, como ela lidava com pessoas diferentes, de culturas diferentes, então a gente estudava assuntos importantes e relevantes para o mundo, né? A gente abordava muitos assuntos, fazíamos debates. É uma escola diferenciada nesse quesito, sabe? Nós temos uma percepção muito ampla sobre o mundo, né? E a gente, enfim, comemorava e celebrava, né? Assuntos, celebrações de outros países, né? Então, sempre foi uma experiência muito única para mim e eu amo a minha escola e estou com muitas saudades. Uhum. E geralmente, qual é o perfil dos estudantes? Você falou o perfil dos professores. Você falou que os professores geralmente são estrangeiros. Isso. E os alunos são estrangeiros ou brasileiros? Tem muitos alunos estrangeiros, mas tem muitos brasileiros também, né? O diferencial da nossa escola é que era uma comunidade muito pequena, né? Então, as salas de aula não pareciam turmas, né, propriamente ditas, pareciam que era um grupo de amigos, né? Então, isso tinha de muito gostoso na minha escola, né? O pessoal era muito acolhedor, a gente sentava às vezes em rodinhas e conversava a respeito de diversos assuntos.
né? A gente lia junto também. E é isso aí. Ok. Só uma perguntinha, Vai. só uma perguntinha, bilíngue inglês. Bilíngue Isso, inglês. isso. Português e E vocês inglês. aprendiam outras, sim, outras línguas além do inglês? Nós tínhamos outras opções, né? Só que eles entravam como letivas, então eram opcionais, né? E era por um certo período de tempo, um ano no máximo. Eu cheguei a fazer um pouquinho de japonês e espanhol, né? Mas o foco mesmo nosso era a primeira língua inglês e a segunda língua português, né? Muito bem. Uhum. Bom, imaginou que você, como escritor, você adora a leitura, né? Claro. Isso. Uhum. Como essa construção de gosto pela leitura entrou na tua vida? Como que foi essa construção do gosto? Então, Alix, vou te dizer que desde que eu me conheço por gente, eu sempre escrevi, né? Quando eu era bem pequeno, eu escrevia poesias para minha família. E no Pan American eu peguei muito esse gosto pela leitura. Como eu falei, a gente fazia rodas de conversas, debates sobre as leituras que fazíamos, né? Em especial uma professora, Gabriela Cardoso, ela que me introduziu, né, a leitura mais rebuscada. E essa minha descoberta pela leitura rebuscada foi muito importante para mim, sabe? Porque eu comecei a perceber que a escrita era muito mais do que eu imaginava, né? É um mundo, às vezes eu descubro e eu exploro as palavras de uma forma que eu chego a universos inimagináveis, né? A ideias absurdas assim, e eu brinco com essas interpretações, né? Então, muitas vezes, uma escrita minha assim, ela leva a diversos caminhos, né? E o leitor tem a opção de seguir o rumo que ele quiser. E eu gosto dessa liberdade, né? Eu gosto de criar esses cenários enfim, acho isso uma coisa muito bacana, sabe? É uma experiência que eu curti muito com a leitura rebuscada e eu trouxe, claro, trazendo mais para a contemporaneidade, né? Para o nosso dia a dia. Muito bem. Você tem algum autor predileto que te inspira? Eu tenho alguns que me inspiraram bastante para minha escrita, né? Eu não gosto de dizer assim predileto porque eu acho que são todos magníficos, sabe? Todos são diferentes, todos são autênticos, né? E têm as suas peculiaridades. Mas alguns que me inspiraram muito foi Saramago, né? José de Alencar, Eça de Queiroz, Jorge Amado, foram alguns dos que me inspiraram, todos, né? Daqui. Então, eu gosto muito da escrita deles, né? Principalmente de Saramago por causa desse rompimento, né? Com muitas coisas, muitas formalidades. E eu gosto muito disso. Eu fiz isso com a minha poesia, né? Como o meu livro ele é só de poesias, geralmente a gente pensa numa poesia toda estruturadinha, com forma e rima, né? Eu sei que a poesia moderna, também estudei por muito tempo literatura, né? Eu sei que a poesia moderna não tem mais esse apego à rima, tem o apego à forma ainda, né? Eu sou o contrário, eu tentei romper com isso, né? E eu retirei um pouco a forma e eu preservei a rima e o ritmo das minhas poesias. Então, eu dou prioridade a isso, né? Tentando ser autêntico, trazendo algo de diferente na história da literatura também. Débora? Eu estava te ouvindo e eu pensei em várias coisas. José Saramago é um escritor português, de língua portuguesa, e eu acho que ele é uma inspiração para muitos escritores de língua portuguesa, né? E o que me admirou foi você citar José de Alencar, porque eu acho que um garoto da sua geração que se inspira ou que traz algum elemento na sua escrita de José de Alencar enfim, me impressiona, né? Eu gosto muito dessa. Você falou da sua maneira de fazer poesia, eu gosto muito dessa poesia em prosa, né? Que é uma poesia mais leve, é uma coisa mais tranquila, você não tem aquele mecanismo da rima quase que obrigatória, aquela dinâmica, aquela rítmica.
mas você tem em contrapartida o peso e a importância do texto, do conteúdo que você quer passar, muito mais do que a métrica da poesia, propriamente dita. Essa sua opção de poesia em prosa, ela de alguma maneira facilita a sua escrita, ou ela te dá liberdade realmente para tu buscar termos e jogar com a língua, brincar com a língua de maneira bem livre, e colocar para fora esses sentimentos que você tem aí mais escondidos no seu baú? Vou dizer que foi uma excelente pergunta, porque liberdade, né, é a palavra-chave aí, né, nessa pergunta. Para mim, a minha escrita, ela é justamente isso, né? Quando eu estou escrevendo, eu tento entrar em diversas perspectivas, tento entrar na cabeça das pessoas, né? Bom, onde é que tal tipo de pessoa vai querer ir, né, com essa escrita? O que ela vai querer retirar da escrita? Então é isso que eu penso. Eu tento ser inovador, né, com este rompimento que nós estamos falando aqui, e ao mesmo tempo eu estou falando algo que é do cotidiano, algo que pertence a todas as pessoas. Então eu sempre gosto de falar para as pessoas que quando elas entram na minha escrita, elas vão explorar um universo, né? E a escrita, tu falou sobre simplicidade, não é bem assim, né? Na verdade, a minha escrita é muito, muito complexa, justamente por isso. Então, o leitor vai começar a ler e ele com certeza vai querer retornar. A minha escrita, ela vale uma releitura, né? Para um outro entendimento, para retirada de um outro ponto de vista, né? Então, é isso aí. José de Alencar me inspirou muito com os romances dele, principalmente do Sila. Né? Eu amo aquele livro, foi o único livro que me fez chorar, inclusive. Né? No final, o final maravilhoso, né? Da espera do amor. E eu vou falar uma coisa, né? Entrando aqui também um pouquinho no que me inspirou a escrever a obra, eu comecei escrevendo por causa de um amor, né? Um amor não correspondido. Ele começou romance e depois ele foi se tornando o que ele é hoje. Um livro de poesias, né, de conhecimento, porque eu vi que o meu amor era mais fraterno, né? Um amor assim que se expande, que ele abrange o universo inteiro. Então é isso que eu queria fazer, um livro para o universo, para as pessoas, que falasse sobre humanidade. Humanidade, muito bem. O título, por que é esse título, O Baú dos Sonhos? Então, eu, quando era novo, eu escrevia um monte de poesias e eu não mostrava para ninguém. Né? Eu guardava num folderzinho. E eu criei esse personagem, Lucas, que ele escrevia as poesias e guardava no seu baú dos sonhos. Né? Então, o baú dos sonhos era onde era guardado diversos sonhos, filosofias, tudo praticamente que eu pensava, porque eu acho que tudo que a gente pensa é válido e tem algum significado, né? Então, o Lucas era esse personagem que me representava, né? E ele guardava suas poesias do baú dos sonhos. Acontece que depois que eu comecei a me descobrir mais, né, tive mais experiências acadêmicas, eu comecei a ver que talvez a construção de uma história e de um personagem fictício como o Lucas não seria ideal para esse livro. Por isso ele se tornou o próprio livro de poesias, ou o próprio conteúdo do baú dos sonhos de Lucas. Né? Então é eu, Emanuel ou Lucas, falando diretamente o que pensa para o escritor. O livro ele é só de poesias, né? Mas eu mantive o título, e tem inclusive uma poesia dentro do livro do Baú dos Sonhos, chamada O Baú dos Sonhos, né? Que eu falo um pouco sobre essa inspiração de fazer um acervo, né? O acervo de poesias, uma coletânea de ideias minhas, né? E ali daí eu revelo o porquê do Baú dos Sonhos, do porquê do título, né? Da segunda parte do livro. A estrutura do livro. Então, a estrutura do livro é muito complexa, né, Alix? Primeiro, antes de falar sobre a estrutura, é importante falar qual é o objetivo do Baú dos Sonhos, né? Porque eu sou um escritor que investiga a essência humana,
a essência das pessoas, a essência da sociedade. Então, a palavra-chave, uma das palavras-chave do meu livro é essência, né? E eu, como faço uma releitura da história na obra, né, sobre diversas perspectivas, eu, inclusive, faço referências a filósofos, né, como Benjamin Honeycutt, Emmanuel Levinas, né, Peter Drucker, são todos os filósofos que me inspiraram muito nessa escrita, né? Inclusive filósofos pré-socráticos, né? Então, antes de Sócrates, se falava muito dessa coisa da arqué. O que é arqué? Arqué é uma matéria, um elemento primordial, onde tudo nasceu daquilo. Então, os filósofos olhavam assim para as coisas, tudo surgiu da rocha, tudo surgiu da água, né? Então, por que esses filósofos me inspiraram? Porque eu, como procurei investigar no meu livro a essência, eu também fui à procura de uma arqué. Só que a minha arqué não é algo visível, algo material. A minha arqué é a afeição. A minha arqué é a relação, né? Então, eu comecei a me inspirar nisso. E as minhas primeiras poesias do Baú dos Sonhos falam sobre isso. Elas falam a respeito da galáxia, dos cosmos, de como o mundo foi criado na minha perspectiva, com um vocabulário um pouquinho mais simples, sem falar desses tantos ismos, desses rótulos que a gente cria, né, da sociedade, o capitalismo, o comunismo, né, o machismo, todas essas coisas que são rótulos que vieram com a nossa evolução, né? Então eu começo explicando a sociedade da forma mais simples possível. Agora, indo para a tua pergunta, como o livro é estruturado? Enfim, vindo dessa ideia que eu tento trazer a essência e aplicá-la na minha vida, eu começo falando a respeito da razão. Como eu vejo o mundo. A primeira parte do livro se chama Razão, com poesias que eu tento trazer o maior número de fatos possíveis, sem opiniões, sem sentimentalismo, só explicando o mundo, da forma que eu conheço, da forma que eu vi falar pela minha vida acadêmica, né? E em poesia, obviamente. A parte Razão tem um subtítulo que diz O Mundo e Eu. Note que nesse subtítulo já tem uma espécie de hierarquia, né? O mundo vem antes de mim, o mundo e eu. Então eu tento me desapegar ao máximo do eu e tento explicar o mundo da forma que ele é. A segunda parte do livro é a parte emoção. E daí é eu e as pessoas. E daí o foco é outro. E daí eu começo a resgatar o Emanuel de 14 anos de idade, que é quando ele começou o livro. Eu antes das pessoas, eu falando sobre os meus sentimentos, né? Só que o legal é que eu decidi botar a emoção depois, porque eu resgato tudo que está na razão para falar sobre os meus sentimentos e para justificá-los, de certa forma, né? Então é assim que o livro é estruturado. Nossa, muito bem, Emanuel. E quanto tempo leva para escrever este livro? Ou seja, estes poemas, essas obras que você colocou neste livro, foram obras que foram criadas ao longo da sua carreira como escritor? Ou você parou um determinado tempo, você dizer, eu vou escrever um livro agora? Então, é uma pergunta bem pertinente também, porque eu demorei 6 anos para escrever essa obra. E é uma obra fininha. Se tu vê o meu e-book lá, tem 92 páginas, né? Mas então, por que tanto tempo por uma obra tão pequena e com tantas poucas palavras, aproximadamente 17 mil palavras, né? Eu comecei, como falei, com a proposta do pessoal, a proposta do romance, e eu tive essa evolução. Então, eu parei por muito tempo, né? Eu parei em momentos que eu falei para mim mesmo, eu preciso conhecer mais, eu preciso saber mais antes de pôr isso, né, no papel. Então, e é muito interessante isso, Alex, que a gente está conversando, porque eu saía das minhas aulas de filosofia, das minhas aulas de história, eu saía já inspiradíssimo para escrever, entende? Porque eu descobri algo novo e eu queria botar no meu livro, né? Eu peguei mais uma perspectiva naquela aula. Então, a pessoa que
que ler o meu livro vai ter isso. Eu estou lendo o conhecimento de Emmanuel. Eu tentei pôr tudo que eu conheço, tudo que eu sou dentro dessa obra, né? Então, tá aí à disposição para as pessoas, e as pessoas vão ser até íntimas minhas depois que lerem, sabe? Eu acho pela complexidade de tudo que eu abordo. E é isso aí. Débora, alguma coisa a dizer? Sim, eu estou ouvindo o Emmanuel com muita atenção e estou com uma curiosidade imensa. Eu posso perguntar a tua idade? Claro, eu tenho 20 anos de idade. E esse livro começou a ser escrito com 14, então tu levou 6 anos para escrever o livro, é isso? Isso, 6 anos. 6 longos anos. 6 longos anos. Com 14 anos, o que um menino de 14 anos encontrou na escrita? Para fazer para criar esse sedimento aí que vai resultar num livro. Aos 14 anos, tu já tinha essa pretensão de colocar, de materializar os teus sentimentos, as tuas palavras em um livro. Era um livro que tu queria. Isso, exatamente. Então, olha só, vou te falar uma coisa que muito interessante em cima disso, porque aos meus 14 anos de idade, como te falei, estava lá apaixonado por uma pessoa, querendo me expressar de todas as formas possíveis, né? Então, o que eu fiz? O que eu comecei a observar desde então, né? Comecei a observar os opostos, porque a pessoa que eu gostava era totalmente diferente de mim, né? E eu comecei a analisar os opostos, como os opostos se complementam. Então, o meu livro fala bastante disso, principalmente no início, né? Eu falo sobre o homem e a mulher, o quente e o frio, né? Sobre sempre oposições, né? Sobre o yin e yang, como se fala, né? E eu comecei a ter muito interesse por isso, a estudar isso, né? Só que eu queria fazer uma coisa diferente. Eu sabia que eu queria mostrar algo de novo para o mundo. Eu sempre vivo falando para as pessoas que eu quero fazer história, né? Eu acho que as pessoas elas têm que viver assim. Elas têm que viver querendo fazer história, querendo fazer a diferença, né? Então, eu pensei, o que eu posso fazer assim, primeiramente, que me atrai e que conquiste as pessoas, que elas conheçam o propósito de Emmanuel, né? E daí eu pensei sobre esse interesse que eu tinha na escola, de debater sobre livros. Eu sempre amei temas, né? O meu livro, ele é interessante porque ele foi criado com temas. Ele não foi criado por personagens, por uma historinha que eu queria contar. Não, eu comecei pensando nos temas que eu queria abordar. Quero falar sobre amor, quero falar sobre capitalismo, pós-capitalismo, né? Quero falar sobre política, quero falar sobre morte. Então, comecei a pegar a reunir esses temas e criando uma linha de raciocínio em cima deles, né? E explorando tanto aquilo que eu considerava perfeito e até o imperfeito. Eu falo sobre maldade humana no meu livro. Eu falo sobre miséria, né? Então, tudo que pode melhorar. Muito bem. Antes de ter mais perguntas, né, sobre o livro, mas antes eu tenho só uma curiosidade. E você chegou a falar para essa pessoa que você era apaixonado? E essa pessoa ficou sabendo? Cheguei. Mas nós tínhamos 14 anos de idade, né? Então acabou indo assim, enfim, bobagem. Hoje eu estou agora com novas propostas, né? O livro mudou um pouquinho o rumo dele. Mas isso é legal, Alex. Eu não deixei de perder a essência, sabe? Como falei, aquela coisa, como eu comecei o livro por um amor puro, por um sentimento, eu tentei perpetuar isso, sabe, na minha escrita. E eu coloquei na parte emoção hoje, inclusive, uma poesia para essa pessoa, né? E eu deixo claro isso e eu falo dos meus sentimentos de uma forma muito transparente para que as pessoas se sintam confortáveis lendo, entende? O meu objetivo nunca é incomodar as pessoas com a minha escrita, é só indagar e fazer as pessoas se indagarem e melhorarem também, sabe? Então, uma espécie de autoajuda também. O meu livro ele pode ser considerado tudo, né? Então, Emmanuel, como alguém pode comprar este livro? Onde está disponível este livro?
Tá, então eu disponibilizei o meu livro num momento muito conturbado, né? Um momento de pandemia. Sim. Então, como eu não pude lançá-lo agora fisicamente, que eu queria muito, né? Eu pensei em disponibilizá-lo no Amazon, né? Então eu tô vendendo o livro digital. Ele está por um valor unitário de R$ 24,99, né? E daí a pessoa ela tem o seu exemplar definitivo na biblioteca. Ou se ela optar, como eu sou um escritor novo, eu quero que as pessoas me conheçam, né? Quero que as pessoas entrem nessa escrita, explorem, ver se identificam. Então, eu disponibilizei o meu livro por um mês grátis, né? No Kindle Unlimited. A pessoa ela pode assinar e dela tem esse um mês e depois ela se desinscreve e, enfim, se gostar, pode comprar a obra definitiva. Legal. Muito bem. Legal. Antes de continuar, eu quero dar parabéns para você, Emanuel, e para a tua mãe, né, que está nos assistindo, Kika Freitas. E a mamãe deve estar orgulhosa e, parabéns, Kika, parabéns para teu pai também. E as pessoas que estão assistindo aqui, se vocês têm perguntas, podem fazer, o Emanuel está aqui para responder, temos muitas coisas. Cada vez que eu converso com o Emanuel, é sempre uma aula. E temos que agradecer Daniela Freitas, Caleb Louis, Henrique Fontoura, Yasmin, Osnel, Jean-Claude, a todos que estão nos assistindo aqui. Para continuar, você falou sobre muitas coisas que me chamou a atenção, Emanuel. Você fala sobre desmaterialização, é isso? O que você tem a nos dizer sobre isso? Isso, Alex. Então, Alex, no final da parte razão, eu já entro em coisas mais conceitos criados pelo homem, né? A política, como é estruturado a política. Tá. Então eu começo a explorar a teoria pós-capitalista com uma ideia de ser transformista, de transformar, de inovar, né? E dentro da teoria pós-capitalista, eu venho com 7 etapas, tá? Uhum. Quais são essas 7 etapas? A primeira é a própria desmaterialização, como tu falou, tá? O que é a desmaterialização? É praticamente o que Peter Drucker fala no seu livro, né, de pós-capitalismo, que é as pessoas perdendo essa necessidade de posse das coisas, né? Então a desmaterialização é ligada a isso. O próprio direito, Alex, já está entrando, sabe, nesse ritmo de desmaterialização também, né? E dentro deste conceito eu exploro também a facilidade de acesso à informação, que isso tende a cada vez mais evoluir, né? E, principalmente agora nessa pandemia, o pessoal está explorando mais essa área da informática, né? Então o pessoal está tendo mais acesso a isso. Hoje nós assinamos um plano para assistir filmes, para ter uma variedade de filmes à nossa disposição. Nós assinamos para ter uma variedade de músicas à nossa disposição. Isso já é o início para a desmaterialização. Nós estamos perdendo essa necessidade de ter a coisa física, entende? De ter o disco, de ter o filme em DVD. Né? Então está tudo aí na rede, na nuvem, para a nossa disposição. Isso é o fenômeno da desmaterialização. A primeira etapa do pós-capitalismo. Tá? Muito obrigado. E mais uma pergunta sobre o Baú do Sonho. É um livro educacional? Este livro Sim, pode ser considerado como um livro educacional? Com certeza, Alex. Por quê? Né? Porque, como já falei aqui, ele é uma reunião, né, de vários conhecimentos, de várias perspectivas. Né? Então, eu não falo só sobre mim quando eu falo do mundo. Né? Eu busco inspirações, eu cito. Né? Então, eu considero o meu livro extremamente educacional, né? É de poesias filosóficas, mas pela abrangência dele, ele se torna um livro super, hiper, mega educativo. A pessoa ela tem que pegar o Baú dos Sonhos com essa noção. Eu vou aprender com esse livro. Eu não vou ler uma historinha. Eu não vou ler um romance, entende?
Eu vou ler um livro de conhecimentos, um livro de história, a história da humanidade, né? A minha evolução. Então, o meu livro tem essa peculiaridade, né? E eu amei escrevê-lo em função disso, sabe? Porque eu sempre busquei livros textos, eu peguei todas as inspirações são acadêmicas, né? Tá. Exatamente. Voltando voltando na teoria pós-capitalista, e qual é a sua abordagem da transparência política? O que tu quer dizer com isso? Então, a transparência, ela é uma das etapas também do pós-capitalismo, né? Eu falo sobre, tu falou transparência política, eu falo sobre meios, né, para o cidadão participar ativamente no Congresso, né? Então, o que acontece? Nessa etapa, eu falo sobre alguns meios que já existem. Hoje nós temos muitos meios de comunicação para o cidadão entrar em contato com o Senado, né, com a Câmara dos Deputados, né? Só que muitos não têm conhecimento, esclarecimento sobre como fazer isso, né? A gente não aprende na escola sobre política. Eu sou da opinião que nós devíamos aprender um pouquinho, o mínimo sobre direito na escola. E nós não aprendemos. Nós estamos muito apegados ao conteudismo, né? A gente vê jovens que só pensam em passar no vestibular. Eu acho, pessoal, uma opinião própria, assim, que o vestibular ele é uma prova que evita os alunos a aclamarem um conhecimento. Eles só querem passar. Eles só querem responder uma pergunta objetiva, né? E passar. Então, as pessoas não pensam em notas, né? Tipo, eu preciso me esforçar no ensino médio para ter uma nota para conseguir entrar na faculdade. Não, eu preciso terminar o meu ensino médio e depois eu vou estudar para passar no vestibular. Entende? Então, eu não apoio, né, o tipo de prova. Mas falando da transparência, né? Eu acho que as pessoas, elas deviam ser ensinadas a ser cidadãs na escola, né? Como acessar certos sites, como entrar em comunicação, como criar um projeto de lei, que isso a gente pode fazer, né? Tá aí na internet à nossa disposição, nós podemos mandar um projeto pro Senado. E a gente não usa, né? Muito bem. Nós vamos pegar a pergunta, não sei se tu tá lendo aí, Emanuel, uma pergunta para ti, da Yasmin. Yasmin, Emanuel, você já está pensando em escrever seu próximo livro? Então, Yasmin, como a minha obra era um sonho de vida, eu estou agora numa fase que eu estou, tipo assim, pleno, né? Eu sinto que eu não preciso escrever outro livro neste momento, mas, sim, eu pretendo, no futuro, escrever uma outra obra, só que agora com outro foco, né? Como eu escrevi esse livro com uma ideia de criar uma codificação, né, para a humanidade, é um livro extremamente complexo. A minha próxima obra eu gostaria de escrever uma história mesmo, né? Uma história com alguns conceitos, pegando alguma coisa do meu livro aqui e problematizando um pouco mais, sabe? Próxima pergunta, do Caleb Louis. Quanto tempo demorou para escrever o meu livro? 6 anos, né? Mas não foi 6 anos escrevendo direto. Eu tive muitas interrupções, né? Eu queria parar para aprender um pouquinho mais a respeito do próprio objetivo da obra, se eu estava cumprindo com o objetivo, né? E a obra feita agora que está disponível para vocês, ela é trabalho de 1 ano atrás, pode-se dizer, entende? Um trabalho, tipo assim, exato, assim, que eu não alterei nada. Eu fiz em 1 ano. Quais foram as dificuldades que o senhor encontrou ao escrever este livro? Diversas. Eu acho que ser escritor, o escritor, ele é um palco de magia e de conhecimento, né? Então, ele é uma luta diária com os seus problemas, né? Tu tem que se autoconhecer. Quando um escritor está escrevendo a sua obra, ele está automaticamente falando sobre ele. Às vezes a gente acha que a gente vai ser neutro, né? Que a gente vai criar personagens totalmente diferentes da gente, mas não, sempre a escrita tem algo de ti.
Então, a minha maior dificuldade foi essa, descobrir o que a minha escrita era de diferente das outras que estavam por aí. Quem era Emanuel Freitas, né? E hoje eu posso dizer, eu olho o meu livro, eu digo, é eu, né? O meu livro fala sobre mim e ninguém escreveria aquilo além de mim. E é isso. Muito bem. Queremos agradecer Eu a tenho uma Rosângela. pergunta. Claro, fica à Eu tenho uma vontade. pergunta. Eu estou admirativa porque eu vou repetir, você é bastante jovem e isso me impressiona o seu afinco e a metodologia com a qual você trabalhou esse tempo todo. Esse desejo de construir, de fazer, de escrever um livro e tudo mais, você foi acompanhado por outra pessoa? Você tinha com quem dividir algumas ideias? E você me parece ser uma pessoa bastante metódica. Você fez algum curso de escrita, alguma coisa assim para objetivar um pouco mais o teu trabalho? Vou te falar que muito da minha escrita, das minhas inspirações, foram misturas do que eu aprendia na escola. Então, professores, eu digo que todo professor me ajudou um pouquinho para a escrita desse livro, sabe? Eu tinha uma professora chamada Mary Lou, né? Eu tive aulas de seminar com ela lá na escola. Ela me ensinou a ser objetivo na minha escrita, porque eu era antes um delírio. Queria ser igual o Saramago, né? 100 pontos na escrita, continua. E ela me ensinou a escrever mais objetivamente. Isso foi de extrema valia para mim, sabe? Eu consegui entrar melhor e me entender melhor também, sem aqueles devaneios. E hoje eu perpetuo alguns devaneios, mas é tudo mais alinhado, sabe? Mais organizadinho. Então, sim, professores me ajudaram muito. A minha família me ajudou com o conteúdo, né? Como eu queria falar sobre essência, eu falo sobre a minha família. Tem poesias autobiográficas no livro também. Então, tu vê, eu tenho coisas de filosofia, tenho autobiografia, tenho romance, tudo tu pode encontrar um pouco do meu livro, né? E a minha família foi a minha maior fonte de inspiração, assim, para esse resgate da essência, né? Falo sobre meus avós, o amor dos meus avós, da minha irmã, que está inclusive na live aqui, da minha mãe, do meu pai, né? Então, eu acho que tudo que eu abordei foi no momento certo, entende? É essa organização que eu fiz. Eu fiz de uma forma que o leitor primeiro compreendesse o mundo, depois tivesse interesse em adentrar na vida do escritor, que daí é a segunda parte do livro, a parte emoção, né? Muito bem. Daniela Freitas, família é base de tudo. É minha irmã. Parabéns, viu, Daniela? Bom dia, Gueto. E muito obrigado, Rosângela. Minha Dinda. Ok. A família toda aí participando, prestigiando. Ótimo. Ok. Voltando na questão da política, e qual é a tua abordagem sobre a equidade? Equidade é um assunto que eu e a Débora, já está trabalhando bastante. Isso faz parte da nossa campanha, mas não usamos muito esses termos porque a gente achou que não seria mais adequado usar numa campanha de política. E qual é o que você entende da equidade, Emanuel? Equidade, tu falou bem, o que acontece? As pessoas elas não estão muito habituadas a ouvir certos termos, né? As pessoas não sabem a diferença da igualdade e da equidade, né? Eu comecei também defendendo a igualdade, né? E eu gostava de falar sobre igualdade, mas depois, com a minha maturidade, eu descobri a equidade. E por que ela é tão importante? Porque nem todos são, a gente não é igual, né, Alix? As pessoas não são iguais. As pessoas numa sociedade, a gente tem uma diversidade, assim, e as pessoas, quando falam em igualdade, não pensam sobre isso. Eu acho que falar sobre equidade é olhar por cima, é olhar como administrador, né? Então, eu acho interessante abordar e apresentar esse termo, né, para vocês aqui da live, que a equidade, né,
é a eficácia da ação de oferecer aos desiguais o suficiente para o alcance de um estado de igualdade. Né? Então, é um apoio justo ou na medida de cada desigualdade. Isso é muito importante, principalmente aqui para o Alix, né? Agora a gente ouve muito sobre cotas nas faculdades, porque as cotas são importantes, porque os pretos não têm acesso à faculdade, né? Eles têm menos oportunidades, por isso as cotas tornam-se importantes. A cota é uma forma de se trabalhar a equidade. Dar aos desiguais o desigual para eles alcançarem um estado de igualdade, né? Eu, no meu livro, eu não abordo só esse conceito. Eu falo que esse conceito ele é um tanto maduro. Hoje nós não estamos tendo a prática da equidade de uma forma eficaz, porque nós ainda não alcançamos a desmaterialização, a transparência e principalmente a empatia. Nós temos primeiro que chegar a isso, né, para que as pessoas apoiem, por meio da educação, a equidade. Né? Porque hoje a gente muda uma coisinha, não tem como agradar todo mundo, né, Alix? Alguém vai achar injusto, alguém não vai concordar. Né? Muito então, bem. Pode continuar falando. Pode falar? Ah, tá. Não, então eu tento abordar todos esses conceitos de uma forma inteligente para que seja representativo, né? Para que as pessoas entendam a importância daquele conceito, mas primeiro tem que entender a importância do acesso à informação e da própria educação antes. Entende? Qual seria o papel da política na implementação de uma equidade, da equidade? O papel da política, né? Eu falo bastante sobre educação na minha obra, né? Então, tudo eu sempre estou nesse meio aí falando sobre as pessoas, as relações. A política, para mim, ela tem que ser neutra. Todos nós sabemos que a neutralidade é algo complicado. Eu falo sobre permissão na minha obra. E eu acho que a permissão é o que a política tem que seguir. É um conceito que eu crio. Né? O que seria este conceito? Né? É permitir as outras pessoas serem o que quiserem, mas alcançar, como vamos conseguir isso? A gente vai padronizar uma linha que chama reciprocidade. Essa linha se chama reciprocidade, certo? Então, o que acontece? A política ela tem que ir constantemente à procura do que é recíproco ou não, do justo, propriamente dito, tá? Mas, para mim, eu sou um grande defensor da liberdade, né? Então, eu sempre procuro pegar os sentidos, né? E dar uma certa explorada em todas as perspectivas, opiniões, pontos de vista, né? Então, por isso, o meu livro é essa reunião de assuntos, conteúdos, e eu abordo isso, que isso deveria ser responsabilidade da política. A política ela tem que ser representativa dessa forma, permitindo e explorando a reciprocidade. Tá? Qual seria o papel dos jovens, que nem você, na política? Dos jovens na política? Eu acho que, principalmente, investigar princípios, né? Sempre retomar princípios, estudar, com certeza, né? Eu acho que o estudo ele é super importante para todas as pessoas, e é por meio dele que a gente acaba se libertando, alcançando essa liberdade, né? Porque eu acho que um verdadeiro conhecedor, conforme ele vai conhecendo, ele vai descobrindo que ele sabe nada, né? A gente é ignorante, né? Então é muito interessante isso, sabe? Que essa busca pelo conhecimento é insaciável, que a gente sempre está à procura de algo. Então, para mim, a política ela tem que ser isso, ela tem que ser uma escola, né? E ela tem que ser representativa e as pessoas têm que olhar a política clamando ela também, entende? É isso. Obrigado. Representatividade. Última pergunta sobre política. Nós sabemos que estamos num momento muito importante. Vamos ter eleições 15 de novembro. O que você diria aos jovens eleitores? Então, Alex, a gente está num período muito conturbado, né? Agora também
tantos problemas que este ano a gente enfrentou, e ainda tem esse problema das notícias falsas, né? As pessoas não indo atrás da informação, do crível. Eu sempre procuro dizer para os meus amigos investigarem sempre mais além. Recebe algo no telefone, né, estão na rede social, é aquilo mesmo, investigar mais além sobre aquele assunto. Então, eu sempre procuro investigar mais fontes a respeito de um determinado assunto. Tu entende? E eu aconselho os jovens a sempre fazerem isso antes de um período eleitoral, assim, ou em qualquer momento mesmo. Quando a pessoa clama o conhecimento, ela tem que achar diversos meios, né? Senão a gente vai acabar sendo uma sociedade lá de 1984, né? Um livro de George Orwell que fala sobre essa sociedade alienada, né? Só seguindo o que o governo diz. Eu acho que o brasileiro, infelizmente, ainda tem um pouco disso. Se contenta com o que dizem por aí. E não vai atrás da notícia, não vai atrás da informação. Muito obrigado. Débora, alguma observação ou algo a acrescentar? Rapidamente, eu acho que eu ouvi o Emanuel falar de educação, né? O valor da educação, eu acho que para ele isso é muito claro, né? O fato de ter estudado numa escola bilíngue, ter acesso à informação numa língua estrangeira é uma coisa que te abre muito os horizontes também. O que você acha da educação dos jovens hoje no Brasil? Como é que você, sendo jovem hoje, universitário, como é que você compararia o jovem brasileiro com um jovem estrangeiro a nível de educação, né? O que um estrangeiro teria mais que o brasileiro não tem? O que a gente precisa? E o que a educação forja, na verdade? Como é que um jovem sai da escola hoje? Isso é muito interessante que tu tá falando agora mais da prática, né? Eu, como sempre vi muito da teoria, às vezes uma pergunta como a sua me desafia, né? Mas eu vou te dizer que eu já tenho algumas ideias muito claras a respeito disso, porque eu analiso o que eu fiz na escola, né? E eu também já fiz cursinho pré-vestibular, então eu tenho uma ideia muito clara do como funciona o estudo brasileiro e o americano, né? A diferença dos currículos. Na minha escola, né, uma observação pessoal, eu tinha muita liberdade para eu fazer aquilo que eu quiser. Não falando em bagunça, mas estudar aquilo que me interessa. Estudar o que faz sentido para mim, né? Então nós tínhamos as eletivas, né? As eletivas eram períodos que eram livres na escola para a gente escolher, vou fazer natação, vou fazer o clube do livro, vou trabalhar música, para tu escolher o que tu quiser estudar, é livre, né? Nós não temos ainda muito isso no Brasil, né? Essa liberdade, porque os professores querem entrar na sala de aula, já dá o conteúdo e deu o conteúdo, tu vai atrás do resto, entende? Então a gente tem ainda muito essa ideia de lidar com o conhecimento de uma forma muito linear e dar um padrão para todo mundo. Não funciona assim, a gente tem que trabalhar a diferenciação, porque as pessoas são diferentes, né? Então, e o próprio sistema, o nosso sistema de ingresso à faculdade não ajuda, como falei lá da prova antes do vestibular, porque é um padrão para todo mundo, mas nem todo mundo aprende com prova. Eu acho que a maioria dos jovens não levam nada do que aprenderam no estudo do vestibular, entende? Porque a maioria das coisas não importa para eles. Essa é a verdade. Então, eu acho que o que seria mais viável ter um sistema de educação fundamental mais forte, pegado àquilo que é básico, um ensino médio mais libertador, onde os alunos vão ter essa liberdade de escolher o que querem fazer, o que faz sentido para eles, já explorando mais o que querem fazer na faculdade também, porque hoje a gente vê pessoas de mais de 20 anos de idade, chegando a 30, não sabem o que querem fazer ainda da vida, né? Podemos usar esse período do ensino médio para isso. E lá na faculdade, daí, ter um sistema mais fácil de entrada também. Se você se esforçou no ensino médio, tirando boas notas, use isso para o ingresso da faculdade. Não precisa comprovar o teu conhecimento, comprovar com perguntas objetivas, né?
que nada falam sobre você e às vezes abrem muitas interpretações que são até errôneas, né? Só que a gente vê um monte de recurso, um monte de problemas aí com provas objetivas. Nossa, muito bem. E, peraí, desculpa te cortar, Débora. Não. Sim, eu gostaria que você lesse só um trechinho, né, no final. É possível isso? Posso sim, só deixa eu abrir o Tá, livro aqui. tá. Enquanto tu tá se preparando aí, Débora, observação final. Depois a gente passa a palavra final para o nosso convidado, Emanuel. Ouvindo o Emanuel, eu só tenho assim uma coisa a dizer: quanta maturidade num jovem de 20 anos, né? É muito impressionante assim você vê um discurso assim tão bem estruturado, tão organizado, uma preocupação com conteúdo, com qualidade, uma vivência que ele exterioriza com a poesia. Então isso é muito impressionante. Eu estou impressionada, claro, lógico, né? Não, mas ao mesmo tempo eu acho que tem muitos Emanuels Por assim aí. como ele, tem muitos garotos assim e garotas por aí, né? Que às vezes eu acho que você pode ter tido um meio relativamente privilegiado ou muito privilegiado, uma família que lhe deu esse esteio que foi suficiente e necessário para o seu amadurecimento, o seu crescimento físico, psicológico, enfim. E muitos outros não têm isso aí, né? Não tem essa base aí, essa segurança, que para você se desenvolver como você se desenvolveu, precisa de uma segurança afetiva, material. Então, eu só olho para ele, né? Eu olho para ele pensando nos quantos outros como ele a gente tem e que a gente não está podendo ver e desenvolver, né? Porque a nossa educação não está dando essas possibilidades, a economia brasileira não sustenta suficientemente as famílias para poderem educar os filhos com a segurança necessária. E quando eu falo de segurança, não é a segurança pública, não é a segurança contra o bandido, é a segurança afetiva, a segurança material. Então, eu acho assim que maravilha você estar aí hoje falando do seu trabalho para nós, e ao mesmo tempo, como eu gostaria de ver muitos outros jovens fazendo aí o que você está fazendo, porque eu tenho certeza que o Brasil é um país com uma juventude muito prolífera e prolífica, e eu acho que a gente vai encontrar aí muitos outros como você, nos dando uma lição de vida muito importante. Eu estou bem admirada e contente, muito contente de poder ter conversado contigo. Eu torço todo dia para isso, né? Para que os jovens clamem mais o conhecimento, clamem se conhecer, porque eu acho que é por meio do autoconhecimento que a gente alcança, sabe? Essa até força de transparência. Eu vivo falando isso, né, para as pessoas, que eu acho que quando o amor, quando a vontade de se mostrar, ela é bem fundamentada, né? Nada te destrói, sabe? Tu te sente pleno por quem tu é. E tu não precisa da opinião alheia, tu não precisa, enfim, esse medo, esse receio, entende? Tu tem que, enfim, se conhecer, tu tem que acreditar em si, né? Então, tudo isso é função da educação, né? A educação, ela tem que clamar isso, ela tem que mostrar o mundo para as pessoas e elas têm que dar a liberdade, ó, que caminho tu quer. É cheio de possibilidades, né? Este mundão aí. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos que estavam nos assistindo. Muito obrigado, Ana Lúcia. Parabéns mais uma vez, Kika Freitas, Daniela Freitas. Parabéns. Um trecho do livro e palavra final. Aqui, ó, eu separei um trechinho que é bem no início da obra também, tá? Que ele meio que coloca ele fala desse objetivo que eu tenho com a obra, né, de trazer um universo. E eu acho esse fragmento muito importante, né, e muito crucial para o entendimento do objetivo da obra em si. Então é assim, ó: pensar sobre a insignificância é libertador. Creio que o existir perpetuou seu valor porque certas certezas ainda reconhecem que são contentamentos insuficientes. Algumas verdades inatingíveis ou inexistentes.
as sábias sabedorias, distinguidas fantasias que oportunizaram-se e vangloriaram-se como experientes. Percebi que é desperdício tentar ser, no mundo, representatividade, pois todos nele querem ver ou agir política, afastam por demandar superioridade. Sob fracassos e críticas, vivi para aprender a garantir a plenitude, a relacionar bem. Apesar do imperfeito ponto de vista, juro que aqui tento oprimir ninguém. Esta é a citaçãozinha. Muito obrigado. Muito bacana. Muito legal. Sem muito mais legal. palavras, até uma próxima live. Então tá, muito obrigado pela oportunidade, viu, Alix? E por todos que estão nos acompanhando hoje. Foi um prazer, foi um prazer. Uma revelação, muito bom. Muito bom. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau.